Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou corrigir a primeira parte da prova de professor de Educação Básica 1 da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, da banca Instituto Mais. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para os concursos de Santo André, Itapevi, Peruíbe, Estado de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, para os cargos de PEI e ATE, eu tenho as minhas apostilas. Vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo, meu telefone e WhatsApp para a compra dos materiais, beleza? Antes de começar com a correção, eu vou deixar claro aqui para vocês que essa prova, né, que aconteceu ontem, né, domingo, teve 50 questões, sendo 10 de português, que eu não vou corrigir. Eu vou corrigir apenas legislação, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos. Como são 40 questões no total, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir em duas partes. Então, hoje eu vou corrigir as questões de número 11 até a questão de número 25, certo? Inclusive, esse tipo de vídeo me dá muito trabalho de pesquisa, de edição. Vai ficar até na descrição do vídeo meus dados bancários e Pix, se você quiser fazer uma doação aqui para o canal para ajudar. Desde ontem, né, domingo, o pessoal tá me cobrando. Primeiro que domingo, né, é o dia de eu ficar com a minha família, né, não é coisas para o canal. Segundo, que eu gosto de corrigir com gabarito, porque se já tiver alguma questão divergente, eu já aponto para vocês para poder pedir recurso. E falando de recurso, no site do Instituto Mais já está disponível o gabarito, e para quem fez o PDF do caderno da prova, né? Você poderá pedir recurso referente à aplicação das provas objetivas e títulos nos dias 8 e 9 de maio, e você pode pedir recurso contra o gabarito entre os dias 9 e 10. Então, até dia 10, que é quarta-feira, eu lanço a segunda parte aqui. Ainda dá tempo para os recursos, certo? Porque eu tenho as coisas da escola para resolver, relatório, planejamento. Eu também tenho a questão da prova prática da Prefeitura de São Paulo, que eu estou me preparando. Então, não é assim que a gente faz aqui um vídeo desse. É um vídeo que dá trabalho, certo? Então, peço paciência de vocês e deixa o like aqui, que também ajuda muito o canal. Agora na tela com a prova, né, de PEB 1 de Ferraz, lembrando que essa prova foi uma inscrita que tirou a foto da prova dela, então vai ter alguns rabiscos, algumas marcações, certo? Mas foi a prova que eu consegui para trazer a correção aqui para vocês, beleza? Então, vou começar com os conhecimentos básicos de legislação municipal, que foram 5 questões. 3 do Estatuto do Funcionário Público de Ferraz de Vasconcelos, e 2 do Estatuto do Magistério, que inclusive eu tinha feito até uma videoaula aqui no canal. Então, vamos lá. Questão 11. Conforme disposto na Lei Complementar número 167/2005, o servidor estável só perderá o cargo 1. Em virtude de sentença judicial transitada e julgada? Sim, correto. 2. Mediante processo administrativo, disciplinar, assegurada ampla defesa? Também correto. 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho assegurada ampla defesa? Também correta. Então, a alternativa correta da questão de número 11 é a letra D, tá? As 3 estão... Deixa eu até pegar meu lapisinho aqui para marcar para vocês. As 3 aqui estão corretas. Então, quando o funcionário público ele pode perder sim o cargo dele se ele cometer algo muito grave, mas não é assim simplesmente mandado embora, como por exemplo no regime CLT. Se passa por processo administrativo, se passa também por questão judicial. Se for no caso de não que aprontou alguma coisa grave, mas por falta de desempenho mesmo no serviço, para isso mesmo serve o estágio probatório, para avaliar se a pessoa ela realmente é competente para estar ali naquele cargo, mas para isso, não é porque eu não fico a sua cara, então eu vou te achar incompetente. Não, é feito avaliações periódicas, pelo menos é o que está aqui na lei, né? Na prática, daí já é outra história.
E tudo é garantido a ampla defesa, e só depois que você pôde se defender e depois que foi julgado, é aí sim que você perde o seu cargo, certo? E para confirmar que ela está certa, eu vou vir até aqui na minha apostila, deixa eu voltar aqui para minha apostila de Ferraz, na página 211, que é exatamente o que está aqui sobre o servidor estável só perderá o cargo. É a mesma coisa que está na prova, em virtude de sentença judicial transitada em julgada, mediante a processo administrativo disciplinar, assegurada ampla defesa, e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada ampla defesa. Então, a alternativa correta é a letra D, certo? Da questão de número 11. Questão de número 12. Acerca da remuneração disposta na Lei Complementar de número 167/2005, assinar a alternativa incorreta. Então, aqui não está pedindo a correta, está pedindo a incorreta. Então, quando a gente fala de remuneração do funcionário público, seria a letra A incorreta? Nenhum servidor poderá receber mensalmente, a título de remuneração, valores superiores aos limites estabelecidos pela Constituição Federal. Essa aqui é verdadeiro. Ninguém pode ultrapassar o teto federal, certo? B. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais fará-se-á anualmente em data a ser fixada por lei específica, sem distinção de índices, observando-se sempre os limites estabelecidos na Constituição Federal. Não pode ultrapassar o teto federal e todos têm direito na data base, né? Aumento aí que é de acordo aí com a inflação, né? Então a B está correta também. C. Mediante autorização poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros por meio de celebração de termo próprio a critério da administração até o limite máximo de 50% da remuneração do servidor. Vamos lá. Geralmente, na maioria das prefeituras, é 30%, mas indo lá no Estatuto de Ferraz, deixa eu até voltar para a minha apostila, é exatamente o que está na alternativa, artigo 75 do Estatuto do Funcionário Público de Ferraz, parágrafo único. Mediante autorização, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, por meio de celebração em termo próprio, a critério da administração, até o limite máximo de 50% da remuneração do servidor. Então, ela está correta. Então, a alternativa incorreta da 12 é a letra D. A menor remuneração não será inferior a 2 salários mínimos vigentes. Não é a 2, é a 1 salário mínimo. Então, a alternativa incorreta é a D. Então, a alternativa correta da questão 12 é a letra D, certo? Questão de número 13. Conforme o disposto na Lei Complementar número 167/2005, sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço em razão do falecimento de avós, tios, padrastos, madrastas, enteados, menores sob tutela, genro e nora por 2 dias. A alternativa A, alternativa B, 5 dias, alternativa C, 8 dias ou alternativa D, 10 dias. Daí, voltando lá para o estatuto, na minha apostila, na página 229. Quando se trata desses parentes que não são de primeiro grau, são, vamos dizer assim, distantes, a Prefeitura de Ferraz ela vai conceder 2 dias, certo? Então, a alternativa correta da questão de número 13 é a letra A, certo? Mais dias é só se for mãe, pai, filho, que não está sob tutela, que você tem mesmo a tutela, seu filho, biológico, adotivo, irmãos. Então, é nesses casos aí, parentescos mais próximos, é que se tem mais dias, geralmente nos estatutos de qualquer município. E esses parentes mais distantes, como avós, tios, padrasto, madrasta, enteado, genro, nora, é só 2 dias. E tem municípios que não dá licença para morte de genro, nora, não dá para enteado, madrasta, padrasto, e ainda Ferraz aqui ainda dá, certo? Então, a alternativa correta da 13 é a letra A, 2 dias. Questão de número 14. Conforme disposto no artigo 7º da Lei Complementar número 227/2009, a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
promoverá a permanente valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes nos termos dessa lei, exceto. Então, outra questão aqui que está pedindo exceto. Então, quando a gente fala da valorização dos profissionais da educação, o que seria o exceto? Seria atendimento ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. O que é irredutibilidade? É que não pode diminuir os vencimentos. Então, por exemplo, se em Ferraz o salário base, um exemplo que eu não lembro exatamente agora, o salário base é R$ 3.000, jamais a prefeitura pode diminuir o salário. Por mais que esteja em crise, com falta de dinheiro, não pode jamais diminuir o salário base, só pode aumentar. Então, A não é porque aqui está falando que atende ao princípio da irredutibilidade, que é que não pode diminuir os vencimentos. B, desenvolvimento funcional baseado na titularização ou habilitação na avaliação de desempenho no tempo de efetivo exercício em funções do magistério nos termos dessa lei, correto. Então, a remuneração também passa pela evolução funcional e acadêmica, que eu já até comentei com vocês naquele vídeo sobre o resumo do Estatuto do Magistério de Ferraz. C, o período reservado a estudos, planejamento, avaliação, incluindo na carga horária de trabalho, correto. Então, o professor em Ferraz, ele recebe também aquelas horas que ele tem de planejamento, de reunião coletiva, que é o HTPC, de formação, é remunerado. Então, a C é correta. A única alternativa que é exceto é a alternativa D, elaborar semestralmente um plano de ações para o quadro do Magistério Público Municipal de Ferraz de Vasconcelos, identificando as áreas e os servidores que necessitam de qualificação profissional. Essa está errada, porque então aqui no Estatuto do Magistério, no artigo 7º, a gente não encontra essa parte de elaborar semestralmente um plano de ações. E isso não é da alçada do professor, isso aí já é da Secretaria Municipal de Educação. Então, a alternativa D não está correta, certo? Então, é a resposta correta da questão de número 14, alternativa D de dado. Questão de número 15. Acerca dos conceitos e definições adotadas na Lei Complementar número 227/2009, analise as proposições abaixo e assinale V para verdadeiro ou F para falso. Então, vamos lá. Para a primeira sentença. Magistério Público Municipal é o conjunto de instituições e órgãos que realizam atividades de educação sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação. Errado, essa está falsa. Então, vamos voltar lá para o Estatuto. Artigo 5º. É o conjunto de profissionais de educação, titulares dos cargos, professor adjunto 2, e todos os cargos aí dentro do Magistério Público Municipal. Por isso que a primeira aqui, ela é falsa. 2. Servidor público é a pessoa física legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou de provimento em comissão. Correto, é exatamente o que está aqui. Servidor público, pessoa física legalmente investida em cargo público de provimento efetivo, que é aquele que fez o concurso público, né, e passou e tomou posse do seu cargo, ou comissão, que a pessoa ela é escolhida pelo prefeito, pela gestão, pelo secretário, exercer aquele cargo em caráter de comissão, certo? Então, a segunda aqui está verdadeira. A terceira, rede municipal de ensino é o conjunto... aqui trocou, Essa terceira é a resposta da primeira e a primeira é a resposta da segunda. Então, a rede municipal é o conjunto de instituições e órgãos e não o ensino conjunto de profissionais. Aqui houve uma troca, por isso que ela está falsa. Cargo público é o conjunto de atribuições, deveres, responsabilidades de quem é investido ou servidor público criado por lei, com denominação própria em número certo e com vencimento a ser pago pelos cofres públicos, correto. Então, a alternativa correta da questão de número 15 é a letra A. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Agora eu vou responder as 10 questões de legislação e conhecimentos pedagógicos. Questão de número 16. A prática de racismo no Brasil, segundo a Constituição Federal, no artigo 5º, constitui. Geralmente estava no edital o artigo 5º, mas geralmente o que é cobrado é os artigos que tratam do capítulo da educação, e aqui eles nem cobraram a educação, foram logo para o artigo 5º.
que é dos direitos e deveres do cidadão, né? Então, quando a gente fala da questão do crime de racismo, seria a letra A, crime inafiançável, imprescritível, sujeito a penas de reclusão nos termos da lei. Essa é a alternativa correta. B, uma má conduta que deve ser reorientada pelo Poder Judiciário. Cabe a reorientação? Cabe, mas isso não quer dizer que não deixa de ser crime inafiançável, imprescritível e que a pessoa vai responder judicialmente. C, a contravenção penal, dado o seu menor poder ofensivo? Não, não tem o menor poder ofensivo aqui. E D, crime afiançável? Não, é inafiançável. Então, a alternativa correta da 16 é a letra A. 17. O Plano Nacional de Educação, PNE, tem como um de seus objetivos constitucionais a... Seria a alternativa A, implementação gradual dos colégios militares? Não, certo? Podia ser até do governo passado, mas o que está no PNE, não. B, ampliação das universidades públicas de livre acesso a todos. Tem até a parte da ampliação das universidades públicas, até a vírgula, tá certo. Agora, depois da vírgula de livre acesso a todos, não. Não tem essa parte no Plano Nacional de Educação. C, parceria entre o público e o privado? Também não. A resposta correta é a letra D, promoção humanística, científica e tecnológica do país. Voltando aqui para a apostila na página 20, sobre as metas, né, do PNE, ó, uma das metas, promoção humanística, científica e tecnológica do país, certo? Então, a alternativa correta da questão 17 é a letra D de dado. 18. A educação básica, além de seguir pelas seguintes finalidades: o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho, deve conduzir seus conteúdos curriculares guiados por algumas diretrizes observadas no artigo 27 da LDB. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma dessas diretrizes, de acordo com o artigo 27. Seria a alternativa A, promoção de aspectos gerais da Constituição Federal? Conforme o artigo 27, não. B, consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento? C, passagem gradual de concreto ao obstáculo, observando-se os diferentes ritmos de aprendizagem? Não tem nada disso na LDB. D, ênfase no ensino das disciplinas de português e matemática e demérito às demais disciplinas? Também não tem nada disso na LDB. A alternativa correta, conforme a LDB, voltando lá para a minha apostila, vamos lá na página 47, artigo 27 da LDB. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Então, a alternativa correta da 18 é a letra B, certo? Questão de número 19, sobre a verificação do regimento escolar. O inciso 5º do artigo 24 da LDB define que se devem observar alguns critérios. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta corretamente um de seus critérios. Então, conforme o artigo 24, seria a possibilidade de aceleração de estudos para os alunos com atraso escolar? B, troca de instrumento avaliativo quando solicitado pelo responsável, conforme as regras do regimento escolar? Não. É o professor que vai ter essa liberdade de acordo com a sua avaliação, observação que ele fez ali do seu estudante, se ele vai necessitar de alterar os instrumentos avaliativos. Não é o responsável que vai fazer isso. C, possibilidade de avanço dos recursos nas séries mediante a solicitação do responsável. Não. Assim, se o estudante veio de outro estado, outro país e quer adequar o ano de série, ou ele está em atraso, não é com solicitação do responsável. A escola vai fazer uma avaliação e ver se há essa necessidade de aceleração de estudo ou de adequação de ano e série, certo? E o responsável ele só vai autorizar, mas não é mediante a solicitação dele. D, avaliação cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos dos resultados obtidos em provas finais? Não. A avaliação acontece diagnóstica, processual, contínua, ao longo de todo o processo, e não só apenas nas provas finais, no final do ano ou no final do semestre. Então, a alternativa correta, conforme o artigo 24 da LDB,
Letra da lei é a alternativa A, possibilidade de aceleração de estudos para os alunos com atraso escolar, certo? Questão de número 20. Assinar a alternativa que apresenta uma atribuição do Conselho Tutelar de acordo com o artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Alternativa A. Emitir sentença em caso de ato infracional cometido por adolescente. O Conselho Tutelar não tem esse poder de emitir sentença, porque o Conselho Tutelar não tem poder judicial. B. Prender em flagrante delito criança ou adolescente que estiver praticando ato infracional, como eu acabei de falar. O Conselho Tutelar não tem poder judicial, então também não pode prender. C. Representar o Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. O AD, representar os responsáveis por meios escolares quando ocorrer negligência familiar no acompanhamento pedagógico de criança ou adolescente. Não, ela não tem esse poder de representar por meios escolares. O que o Conselho Tutelar vai representar junto ao Ministério Público? É a alternativa C. Ações de perda, suspensão do poder familiar, mas só se a família perdeu o direito de ter a tutela daquela criança após esgotadas todas as possibilidades. Daí sim ela vai representar ao Ministério Público, exatamente o que está no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a alternativa correta da questão de número 20 é a alternativa C de casa, certo? Questão de número 21. A autoridade docente, segundo Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia, depende do ou da A. Hipertrofia da liberdade sobre a autoridade? Hipertrofia da liberdade? Essa palavra aqui não tem nem cabimento, lógico que está errada. B. Discurso de neutralidade entre as forças políticas vigentes? Paulo Freire jamais defendeu a neutralidade, muito pelo contrário, e sim que tem que ter posicionamento. C. Competência profissional. D. Condução do aluno da simples opinião para a verdade sobre os fatos, transferindo-lhes o conhecimento sobre o mundo. Transferir, o professor é o mediador. Transferir tem a ver com a pedagogia bancária, com a educação bancária, entendeu? Então, a D não é. Voltando lá para a minha apostila, página 112, no resumo da obra Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, um dos requisitos aí do professor é ensinar, exige segurança, competência profissional e generosidade. Então, o professor ele tem que ter competência profissional, porque não basta só boas intenções ou ter aptidão, ele precisa ter competência profissional, ele precisa ter domínio do conteúdo que ele vai ministrar, ele precisa pesquisar, ele precisa se atualizar, então ele precisa ter competência profissional. Então, a alternativa correta da 21 é a letra C, certo? Questão de número 22. Nos últimos tempos, a violência dos alunos vem tomando os contornos das discussões escolares. Guimarães, no livro Indisciplina na Escola, aponta para um caminho no sentido de tentar solucionar os conflitos escolares. Sobre o assunto e com relação ao direcionamento, assinar a alternativa correta. Lembrando que esse livro, Indisciplina na Escola, é do autor Júlio Groppa, porém, tem a citação aqui do Guimarães, então tá certa a questão, certo? Se vocês querem pedir recurso, porque na bibliografia não tem esse Guimarães, é uma citação do livro Indisciplina na Escola que está na bibliografia, certo? Então, qual seria a alternativa correta quando a gente fala da questão da indisciplina, né, dos conflitos escolares? Seria A, é necessário que os familiares sejam envolvidos no contexto escolar, pois hoje em dia as famílias, devido a uma carga de trabalho extenuante, não conseguem monitorar os filhos, o que aumentaria o risco de encontro com os pares desviantes? Não, porque antigamente, os pais já não tinham tempo por conta da carga horária. Então, não é necessariamente isso que está trazendo a indisciplina na escola.
B. A cultura da impunidade tem gerado conflitos dentro da escola, sendo necessário o Conselho Tutelar e a Justiça atuem de modo coordenado quanto às incivilidades ultrapassem os limites da lei, constituindo-se em crime no caso de ato infracional. Então, tem que chegar às vias de fato para resolver alguma coisa? Não é o que a obra diz. A B não é. C. Os diretores e a equipe gestora são responsáveis diretos pela manutenção da ordem dentro das unidades escolares, sendo assim, cabe a eles estabelecerem limites lastreados pelo regimento escolar e pelos ordenamentos das leis. É responsabilidade de toda a comunidade escolar, não só da gestão. D. Faz-se necessária a construção de práticas organizacionais e pedagógicas que considere as características das crianças e dos jovens. Então, vamos lá, voltando para a apostila, na página 139, que é aqui do resumo. Nessa parte aqui do resumo dessa obra do Júlio, a gente vai encontrar aqui que fala da questão que o professor e os demais profissionais da escola precisa reconhecer que o estudante de hoje não é aquele mesmo estudante de 20, 30 anos atrás, e que a gente precisa conhecer o perfil de nossos estudantes, porque se a gente tratar eles igual a 20, 30 anos atrás, não vai rolar com essa geração de agora, o que vai gerar conflitos e, consequentemente, a indisciplina. Então, a alternativa correta da questão de número 22 é a letra D. Questão de número 23. Segundo Gomes, em compreender e transformar o ensino, os problemas teóricos ou artificiais servem somente como moeda de troca para o sucesso na avaliação e nada dizem sobre aplicação na realidade diária. Nesse sentido, o problema pedagógico residiria no ou na. Seria a alternativa A, conflito entre teoria e prática, devendo a teoria ser arrancada a fórceps dos currículos escolares? Não. A teoria e a prática sempre vão andar juntas, não pode excluir uma ou outra. B, constante revezamento das práticas avaliativas, pois esse instrumento, quando constituídos para simples memorização teórica, estariam fadados a criar uma ruptura entre o ser e a realidade concreta? Não, né? Quando a gente vê essa palavra aqui, memorização, pode ter certeza que a questão está errada. C, necessidade de contextualizar as tarefas de aprendizagem dentro da cultura da comunidade em que tais ferramentas e conteúdos adquiram significado compartilhado e negociado. D. Motivação extrínseca, que deveria abarcar fatos da realidade, aproximando-se dos alunos e da realidade concreta, tendo como objetivo a aculturação dos educandos. Também não, a alternativa correta é a letra C, tá? É necessário contextualizar as aprendizagens, os conteúdos escolares com a realidade dos alunos, certo? Então, a alternativa correta da 23 é a letra C. Questão de número 24. De acordo com o artigo 1º da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, promulgada pelo decreto de número 6.949/2009, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou lacuna, vamos preencher aqui. Médica não é, porque a física, mental, intelectual já entra na médica. Psíquica também não, porque aqui já está falando do mental. Pedagógica não, porque deficiências pedagógicas de aprendizagem não são consideradas deficiências. Por exemplo, TDAH não é uma deficiência. Então, só cabe aqui a sensorial. Daí, continuando o texto, os quais, em interação com diversas, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. O que pode obstruir? Terapias? Não, vai ajudar a pessoa. As próprias pessoas, muitas vezes sim, né? Mas existem pessoas que não, que vão ajudar a obstruir, né? Metodologias? Não, as metodologias vão ajudar.
O que vai obstruir? São as barreiras. Então, a alternativa correta é a letra D, sensorial e barreiras. Chegando aqui na última questão dessa primeira parte, questão de número 25. Vygotsky, segundo Marta Couto Oliveira, aquele livro lá do Yves Delataille, Oliveira e Dantas, que fala de Piaget, Vygotsky e Vallon, ao tratar do problema da afetividade, conclui que aqui quem está falando é Vygotsky sobre a afetividade, não é Vallon, certo? Vygotsky também fala, aliás, os três falam da questão da afetividade, mas o que mais se aprofunda é o Vallon, mas Piaget e Vygotsky também fala da afetividade, certo? Então vamos lá. Seria A, essa deve ser deixada de lado na relação de ensino-aprendizagem? Não. B, há um sistema dinâmico de significados em que o afetivo e o intelectual se unem. Essa é a alternativa correta. Vygotsky diz que a gente interioriza aquilo que a gente viveu externamente, depois a gente coloca para fora por meio dos signos, a fala, a escrita, desenho, enfim. A C não é porque diz que o conectivo e a atividade fim do cérebro, sendo a afetividade um simples requisito de interação, não. Para Vygotsky, a afetividade está atrelada à interação, e a interação tem a ver com o conectivo, com a aprendizagem, então a C não é. E a D, ela age somente sobre as crianças pequenas? Não, a afetividade está desde a criança pequena até o adulto. Então, a alternativa correta da B é a letra B de bola, certo? Aqui termina a primeira parte e até amanhã ou quarta-feira no máximo eu lanço a segunda parte, no qual eu vou corrigir os conhecimentos específicos. E nessa primeira parte aqui de legislação municipal, como também legislação nacional e conhecimentos pedagógicos, ao meu ver, não tem nenhuma questão que caiba recurso. Caso você tenha uma opinião contrária, deixa aqui nos comentários e eu posso até responder você na segunda parte, beleza? Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!